Irmãos queridos, irmãos amados, minhas irmãs, gostaria de fazer com os irmãos hoje um estudo bíblico de um modo muito rápido, de um modo muito geral também, que é sobre a carta que o apóstolo Paulo enviou a Tito. Eu peço que mantenha a sua Bíblia junto, porque é possível que daqui até o fim nós examinemos alguns versículos. Mas eu gostaria de tomar como base para toda essa carta o capítulo 3, o verso 8, que diz assim: fiel é esta palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas. Isso é Paulo falando para Tito. Para os que creem em Deus, se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Sabe, meus irmãos, nós temos aqui uma grande, pequena carta, porque ela, na realidade, ela é bem minúscula. Aqui eu estou com a Bíblia aberta e eu observo que a carta a Tito, ela se compõe tão somente de capítulos pequeninos, 3 no total, e bem pequeninos. Ela é considerada como sendo uma carta pastoral. Na realidade, a primeira carta a Timóteo, bem como a segunda carta a Timóteo e esta a Tito, são chamadas de cartas pastorais, porque são cartas particulares. Não é o caso, por exemplo, de uma carta aos Hebreus, não é o caso de uma carta aos Coríntios, aos Tessalonicenses, ou uma das cartas como, por exemplo, as igrejas da Ásia. Não, aqui é uma carta de uma pessoa para outra pessoa, apresentando problemas particulares. E que problemas são esses, então, que o apóstolo Paulo está tratando com o seu filho na fé, o pastor Tito? Ele está falando dos problemas que uma igreja cristã está enfrentando. E aqui nós temos uma igreja cristã que, eu diria, é uma verdadeira ilha de fé, ilha de confiança e de esperança, uma ilha de cristianismo, cercada por um mar de paganismo e um mar de incredulidade, tremendamente incredulidade. Mas quem era essa personagem chamada Tito? Interessante, ele não era judeu, não. Ele veio de origem gentia, de acordo com Gálatas 2:3, isso está dito. E descobrimos pela mesma carta de Tito, que ele era um dos convertidos do apóstolo Paulo. Isso está dito aqui no verso 4. E o verso 4 diz com clareza: escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos. Outra coisa que nós sabemos no caráter de Tito é que ele é uma pessoa, ou foi uma pessoa, confiável ao apóstolo Paulo. Então ele tinha plena confiança, e ele atesta isso. Se os irmãos quiserem, vão anotando para depois procurarem na sua Bíblia. Gálatas 2:1 fala disso. 2 Coríntios 2:13 também. O verso 7, o capítulo 7, o verso 6, também da segunda carta aos Coríntios, o 13, o 8:23, tudo isso vem falando e atestando a confiança que Paulo tinha nesse seu filho na fé. Agora, uma coisa interessante, ele foi deixado em Creta, na ilha de Creta, como supervisor das igrejas naquela ilha, onde o cristianismo, o evangelho, se estabeleceu logo do início. Tito 1:5 está dizendo isso,
e eu leio para os irmãos, porque diz assim: deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse pastores em cada cidade conforme o instruí. Perceberam? Ele ficou então como uma espécie de missionário do campo, um supervisor das igrejas ali. Bom, já que nós falamos em Creta, Creta é a quinta maior ilha no mar Mediterrâneo. Sabe qual é a primeira? É a ilha da Sicília. Nós temos vários irmãos em nossa igreja que vieram da Sicília. Nós temos a Sardenha, tanto Sicília quanto Sardenha são ilhas, mas que fazem parte da belíssima e grande nação italiana. Nós temos a ilha de Chipre. Chipre está separado. Córcega pertence à França, apesar de que toda a cultura praticamente é uma cultura italiana, mas Córcega é a quarta ilha e a quinta é a ilha de Creta. Agora, sabe, irmãos, a história conta que na época do Novo Testamento, esta ilha de Creta tinha um nível moral extremamente baixo. Muita corrupção, a desonestidade campeava naquela ilha e preguiça também. Aliás, não é à toa que há uma outra palavra que veio de Creta. Pessoal, cretense é quem nasce em Creta, mas quem tinha esse tipo de caráter de corrupção, de desonestidade e de preguiça, era chamado de cretino, e até hoje se usa essa palavra. Isso para quem gosta dessas filigranas linguísticas. E olha que lá no verso 12 da carta a Tito, capítulo 1, verso 12, Paulo diz assim: um dos seus profetas, esse profeta era o filósofo Epimênides, ele chamou de profeta, um dos seus próprios profetas de Creta chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas e glutões preguiçosos. Então eu não estou criando esse fato, não. Isso é dito por um daqueles que vieram mesmo da ilha de Creta. Essa ilha tinha uma deusa mãe, grande mãe, a deusa na natureza, era assim. Mas também ela abrigava um outro culto. Eu acho que todo mundo já ouviu falar no Minotauro, o touro de Minos. Então o Minotauro, ele era uma criatura mitológica, claro, do tronco para cima era um touro, mas do tronco para baixo era como se fora um homem. Portanto, esse touro era uma verdadeira fera e ninguém escapava dele, não. E quais eram então os problemas tão sérios que o apóstolo Paulo menciona e diz a Tito que ele deve cuidar com todo respeito, com todo cuidado, com todo zelo pela igreja do Senhor? Então vamos fazer o seguinte, irmãos, vamos dividir essa carta em 3 partes. A primeira parte é o capítulo 1. A segunda é o capítulo 2 e a terceira é o capítulo 3. Pronto, ficou bem dividido e bem na mente de cada um. Primeiramente, vamos chamá-la de Igreja com Ordem, capítulo 1. No capítulo 2, Igreja com Sã Doutrina, é a ênfase, portanto. E em terceiro lugar, no capítulo 3, a Igreja Ativa. Então, comecemos com a primeira. Ordem na Igreja. Claro, meus irmãos, nós somos crentes em Jesus Cristo. Nós somos membros de uma igreja. E nós queremos ver essa igreja ativa, viva, atuante, espalhando o Evangelho de Cristo. Mas ela precisa ter ordem. E lá no capítulo 1, como já dissemos, o verso 5, diz: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava. Perceberam? Olha o que ele diz mais: pois há muitos insubordinados
que não passam de faladores e enganadores. É necessário que eles sejam silenciados, porque eles estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Isso tinha que acabar. Uma igreja de Jesus Cristo não pode viver com esse tipo de, com essa qualidade de pessoas, ou falta de qualidade, melhor até dizendo. E Paulo vai também e orienta Tito quanto à consagração de pastores. Os irmãos podem ler depois nos versos de 6 a 9. Leia posteriormente para ganharmos então mais tempo para a oração. Paulo orienta então quanto a essa questão da consagração daqueles que foram chamados para o ministério. E ele esclarece, inclusive, quanto a líderes da igreja que estavam desorientados, quanto à questão da noção de levar a igreja avante, e eu diria também, sem doutrina à frente da igreja. Aí não é possível. Já imaginaram um professor de escola dominical que não conhece a doutrina cristã? Já imaginaram um pregador no púlpito da igreja que não fala corretamente da sã doutrina? Por isso, entramos agora no capítulo 2. E o capítulo 2, então, vai enfatizar a sã doutrina na igreja. Eu diria que a palavra-chave, o verso-chave, está no 2:1. Fale o que está de acordo com a sã doutrina. A quem ele deve falar essa sã doutrina? Procure, meu irmão, irmã querida, procure no capítulo 2, versos 2 e 3. E ali vai dizer aos idosos. Leia depois esse versículo que é maravilhoso. Aos jovens, está no capítulo 2, verso 6. Veja que maravilha, como encaminhar o jovem cristão nessa caminhada cheia de asperezas, de perigos, de obstáculos. No verso 9 do mesmo capítulo 2, aos servos, claro, porque havia muitos que pertenciam à igreja ou às igrejas ali em Creta, mas que eles eram servos. E eu acho que poderíamos até usar a palavra que está aqui. A palavra que está no original, na verdade, é escravos, doulos. Então, eles precisavam também ser orientados em relação a isso. Procure na sua Bíblia depois, no verso 9. E Paulo então vai dar uma exortação extraordinária. E já dissemos e vamos repetir. Fale o que está de acordo com a sã doutrina. Meus irmãos, repudiemos tudo o que vem, seja na escola bíblica dominical da nossa igreja, ou seja do púlpito da nossa igreja, que não esteja de acordo com a sã doutrina. Agora, tome cuidado com o que o irmão, com o que a irmã ouve na televisão, porque há muitos programas na televisão mascarados de programas evangélicos, mas que não estão de acordo com a sã doutrina, ensinando coisas que a Bíblia Sagrada não ensina, vem na cabeça de alguém, campanhas e outras coisas tantas aí, que não tem absolutamente nada a ver com a Santa Escritura. Por isso Paulo diz que, já que falou de sã doutrina para Tito, ele diz, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade, seriedade, linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer. Eu li aqui os versos 7 e 8 desse capítulo 2. E aí nós entramos no capítulo 3, que fala da igreja ativa. Olha o verso-chave que eu pincei do capítulo 3. Diz assim, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre com verdadeira mansidão, a verdadeira mansidão para com todos os homens. Esses versículos são os dois iniciais do capítulo 3. Bom,
a esse ponto, eu descubro que há algumas lições que ficaram aqui no meu coração. Eu quero passar para os irmãos essas lições. A lição número 1 que eu encontro é que os 3 primeiros versículos da carta resumem a teologia de salvação que o apóstolo Paulo prega. Olha o que ele diz. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim, disse Paulo, confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Que maravilha! Mas que coisa linda! Como é que Paulo pôde resumir toda uma teologia da salvação nesses 3 versículos apenas? Aí eu entro na lição número 2 que está aqui no meu coração. É a vida eterna. Sabe o quê? Passado, presente e futuro, eu diria que eles estão num só pensamento. Olha como Paulo colocou admiravelmente essa lição sobre o passado, presente e futuro. Primeiro, ele disse, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se manifestou é passado. Ele nos ensina, agora é presente, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Mas olha como fechou tudo no futuro, dizendo, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, é a sua volta. E aí vem a lição 3, que também está aqui no meu íntimo e eu quero passar para os irmãos. Ele faz 2 maravilhosas reflexões sobre a graça de Deus. A primeira está no capítulo 2, de 11 a 14. Anote e leia. E a segunda está no 3, de 4 a 7. Faça a mesma coisa. Registre aí no papel e leia posteriormente. A lição número 4, meus irmãos, é a seguinte, é que, em resumo, Paulo, o apóstolo, coloca para Tito nessa carta, ele exorta a Tito a ter ordem no corpo de Cristo. Nós queremos uma igreja ordeira. Segundo, santidade na fé e na moral. Claro, nós queremos uma igreja que seja santa e que seja moralmente ilibada. E terceiro, a prática nas obras da filantropia. Graças a Deus, nossa igreja tem um coração aberto para o serviço solidário, para a ação solidária. O que Paulo disse, ensinou, nos passou, é o que nós já estamos praticando. E queira Deus, possamos fazer muito mais. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos.